Olá, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai fazer uma imersão no capítulo 2 do texto O Caminho da Expansão. A ideia aqui é entender como bater de frente com aquela experiência operacional mais dura, mais crua mesmo, e depois misturar isso com a teoria acadêmica pode acabar forjando uma liderança simplesmente excepcional. É uma história em tanto. O material original já começa jogando uma verdade bem profunda na mesa. O primeiro emprego na adolescência é uma linha divisória. E faz muito sentido, né? Não é só a empolgação do primeiro salário. É literalmente uma catapulta. É aquele momento que tira o adolescente da poltrona de mero espectador do mundo e joga ele direto para dentro da engrenagem pesada da vida real. Vamos para a seção 1, o choque de escala e a expansão da visão. Olha só o tamanho desse primeiro grande ponto de virada. A gente está falando de deixar toda aquela familiaridade de shoppingzinho lá no interior do Paraná e ir para um centro urbano e econômico colossal, tipo umas 20 vezes maior que a própria capital do estado. Isso dá uma quebra radical de perspectiva na cabeça de qualquer um. Mas sabe o que é curioso? O verdadeiro choque não foi olhar para cima e ver a altura dos arranha-céus. Na verdade, foi o intenso contraste social, uma descoberta de uma opulência que até então era simplesmente inimaginável. O que nos leva à seção 2, o espelho do luxo, explorando os palácios rurais. A missão do autor nesse novo estado era trabalhar em construções que redefinem completamente o que a gente entende por casa. Esquece a casa normal. Eles estavam erguendo verdadeiros palácios rurais, estruturas assim colossais, projetadas para abrigar umas 40 pessoas de uma só vez, com o maior conforto possível. Era um nível de luxúria inacreditável. Piscinas de cinema, tecnologia de ponta, acabamentos que pareciam literalmente resorts privados de altíssimo padrão. E aqui entra um detalhe brutal sobre a dinâmica humana desse lugar. De um lado, os proprietários, pessoas gastando fortunas, mas fortunas incalculáveis mesmo, para visitar a propriedade, sei lá, uma ou duas vezes no ano inteiro. E do outro lado da moeda, a figura solitária do caseiro. Era ele a única pessoa que de fato morava ali, que cuidava e que respirava todo aquele espaço monumental nos outros 360 dias do ano. Dá muito o que pensar sobre como a riqueza é vivida. Olhar para essas construções gigantescas e quase sempre vazias acabou sendo uma verdadeira aula magna sobre patrimônio. A grande lição foi entender o imóvel não mais como um simples teto ou um abrigo prático. Não, de jeito nenhum. O imóvel ali era o símbolo máximo de status social, de pura realização e agregação de valor. Essa observação super atenta sobre a psicologia do consumo de alto padrão acabou virando um alicerce fortíssimo para o futuro profissional dele. Seguindo em frente para a seção 3, a teoria encontra a prática, com o retorno a Curitiba. Bom, depois de absorver todas essas lições pesadas, aquele ciclo na alta opulência se fechou. O retorno para Curitiba não foi moleza, exigiu uma garra, uma determinação incansável. A gente está falando de entrar de cabeça no mundo super tenso, quase militarizado da segurança privada, trabalhando pesado de madrugada. E de dia, o tempo era todo dedicado a terminar o ensino médio e, na sequência, engatar logo uma faculdade de administração. Que rotina alucinante, hein? E é exatamente nesse ponto que a mágica acontece. É um momento perfeito em que toda aquela teoria de gestão das salas de aula começa a bater de frente e se misturar com a resiliência, com a análise de risco nua e crua que só a segurança privada ensina. Basicamente, foi a academia dando de cara com a dureza da vida real. Uma baita combinação. Vamos agora para a seção 4, o chão de fábrica da liderança e a liderança na prática. O mercado corporativo não é bobo, né? Ele percebeu rapidinho essa combinação muito rara. A casca grossa do chão de fábrica misturada com uma visão super analítica. O resultado? Uma promoção relâmpago para supervisor operacional de segurança e facilities. De repente, as responsabilidades explodiram. O comando agora envolvia equipes incrivelmente diversas. O pessoal da limpeza, a galera da manutenção predial, vigilantes, porteiros e até operadores de monitoramento eletrônico. O texto descreve a gestão de facilities e segurança como, muito possivelmente, a escola mais brutal de gestão de pessoas que existe. E por quê? Porque exige uma capacidade frenética de lidar com o banal e com a crise absoluta, tudo ao mesmo tempo. É ter que garantir que uma simples lâmpada seja trocada e, no mesmo segundo, manter a portaria completamente blindada e a segurança em alerta máximo. Não é para qualquer um, com certeza. E a grande sacada aqui é que a verdadeira liderança num ambiente desses não se constrói só distribuindo ordens ou falando alto.
Tem que saber ouvir de verdade, tem que dar direcionamentos com muito respeito e, claro, cobrar as metas. Mas, acima de tudo, exige entender profundamente a dor e a motivação daquele trabalhador lá da linha de frente. É exatamente essa empatia que transforma um mero chefe em um autêntico solucionador de problemas em tempo real. O que nos traz para a seção 5, ou passo atrás, abordando o recuo estratégico. Imagina um cenário. Um cargo de altíssimo respeito, dezenas de pessoas sob comando, um crescimento super rápido, parecia o ápice absoluto do sucesso, certo? Mas aí vem a grande pergunta: por que diabos alguém deixaria tudo isso para trás exatamente no auge? Em meio a todo aquele sucesso aparente, começou a bater uma reflexão silenciosa e profunda sobre o que aquele crachá significava de verdade, pensando lá no longo prazo. O estalo mental relatado no texto é muito claro. Se eu continuar aqui, vou acabar me especializando em segurança para o resto da vida. Eu preciso ter a coragem de sair dessa zona de conforto. Aquela posição cheia de poder estava, na verdade, se transformando bem rápido em uma armadilha, uma gaiola de conforto perigosíssima que limitaria qualquer voo mais alto e diferente no futuro. Porque para expandir de verdade dentro do imenso universo corporativo, era absolutamente necessário testar toda aquela liderança operacional. Só que agora, aplicando isso em processos puros de gestão de negócios. E fazer isso exigia um recuo super estratégico, exigia a humildade imensa de aceitar um belo de um retrocesso financeiro para largar a supervisão e voltar a ser um mero estagiário, no nível inicial. Uma mudança drástica de rota. O clímax dessa história toda é justamente o pedido de demissão. Foi o ato de literalmente deixar o uniforme de supervisor pendurado, colocar aquele radiocomunicador na mesa e trocar toda a autoridade que foi conquistada com tanto suor por uma única chance. A chance de começar completamente do zero, bem na base da área de formação acadêmica desejada. Haja coragem para bancar um movimento desses. E toda essa jornada espetacular deixa a gente com uma reflexão bem provocativa para fechar. Será que a verdadeira expansão da carreira às vezes exige exatamente essa humildade de dar um baita passo estratégico para trás? Será que os títulos de sucesso que ostentamos hoje são, na verdade, as exatas zonas de conforto que estão travando o nosso próximo salto gigantesco? Fica aí o convite para reavaliarmos nossa própria trajetória. Muito obrigado por acompanhar essa análise e a gente se vê na próxima.